Caríssimo Padre André, Padre Marcos Vinícius, párocos solidários desta paróquia de Nossa Senhora Aparecida, caríssimo Padre Jesus, da paróquia Santa Luzia e vigário regional desta região pastoral, caríssimo Padre Irineu, pároco da paróquia Santo Expedito, também aqui em Promissão, caríssimo Padre Doutor Washington Lair Urbano, que é o chanceler da nossa querida Diocese de Lins, caríssimo Diácono Carlos, vice-chanceler da Diocese, amados irmãos e irmãs aqui reunidos, filhos desta terra, ou filhos adotivos que adotaram este povo querido de Promissão, a cada um de vocês a nossa saudação fraterna, dentro deste momento tão especial. A Diocese de Lins está preparando-se para celebrar em 2026 o seu centenário. A região da Noroeste crescia e era necessário uma diocese, porque tudo se fazia por Botucatu. Então o bispo daquela época, Dom Carlos Duarte, eis que ele abriu uma série de paróquias na sequência da Estrada de Ferro Noroeste Paulista. E foram 13 paróquias criadas em 1925. Até então só existia a paróquia Santo Antônio, que é a atual Catedral de Lins, e 2 curatos, quase paróquias, São Sebastião de Pirajuí e São Francisco de Assis de Penápolis. Estas 2 foram elevadas à condição de paróquia junto com as demais. As 13 irmãs gêmeas, diríamos assim, mais a Santo Antônio de Lins, 14 paróquias, que deram início à diocese, à época, com sede em Cafelândia. E no ano santo de 1950, foi transferida para a cidade de Lins. Então, nós percebemos que essas primeiras paróquias, e dentre elas, a de Nossa Senhora Aparecida, sai à frente, parando o seu povo para recordar e celebrar aquele momento histórico, onde os seus ancestrais, certamente, fizeram parte da construção da primeira igreja, depois, enfim, até chegarem a esta igreja, neste local. Tudo isso porque ouviram a voz de Deus através da pregação dos que por aqui passaram, sacerdotes, missionários, enfim. E quando olhamos para a liturgia de hoje, nós, diante dessa beleza toda, o povo esperando, percebemos que é um tempo de graça, um kairós, e um tempo de esperança, na presença de Nossa Senhora Aparecida em nossa história. Diz o comentário de abertura que ouvimos dessa celebração centenária: há 100 anos, a Santa Missa é celebrada em terras de Promissão. Portanto, é um grande jubileu. Em início nesta noite histórica, 19 de junho de 2024. O ano que vem, nessa data, com a graça de Deus, será o momento de
louvar e agradecer a Deus por tantas benesses, por tantas alegrias, com tantas esperanças, mas também pelos momentos que passaram dolorosos e que de joelhos tantas vezes colocaram no altar de Deus. Quantas vezes diante do sacramento da penitência, da confissão, muitos saíram renovados, restaurados, prontos para prosseguirem a sua jornada. Portanto, daqui a um ano, a comunidade estará a celebrar 100 anos. O hino do centenário, que bonito. Eu ainda não tinha ouvido. Por gerações, juntos caminhamos, começa assim dizendo: com fé e amor, nossa paróquia a construir. Construir a fraternidade, construir a caridade, construir a acolhida ao irmão, à irmã, construir a justiça social entre as pessoas que tanto precisam. Portanto, amados irmãos e irmãs, as bênçãos e graças ao longo dos anos, diz o hino, testemunho de presença divina em nossa vida pelas mãos de Maria, nossa mãe Aparecida. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma narração sinodal. A igreja, depois que o Papa Francisco insistiu ser ela uma igreja em saída, ela passou a ser uma igreja sinodal, isto é, que caminha juntos. E esta paróquia há 100 anos a ser completado. Há 100 longos anos, gerações se sucederam, caminharam juntos nas alegrias, mas também nas adversidades. Viveram momentos altos, mas também viveram momentos de quedas. Porém, Jesus caiu 3 vezes, caminhando ao Calvário, para lá fincar a sua cruz e ali derramar seu derradeiro sangue, gota por gota, para fortalecer, como assim a chuva fecunda a terra, ele fecundar em nossos corações as maravilhas de Deus, nosso Senhor. Portanto, a primeira leitura que nos foi apresentada da profecia de Ezequiel. Ezequiel mostra que o homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor. Assim, ele diz nesse texto bíblico, conduziu até a porta do Senhor. Vocês foram conduzidos, crianças, aqui ou em outra cidade, onde foram batizados, foram introduzidos na fé. Vocês receberam este dom de Deus, que é uma graça, que é necessária para a salvação. Todos nós recebemos o batismo. Sem este não se torna diácono, não se torna presbítero, não se torna bispo. É uma condição necessária, o batismo. E quantos nasceram na fé? Nesta igreja de Nossa Senhora Aparecida. Quantos sacerdotes passaram por aqui, brasileiros ou de outras nacionalidades? Quantas pessoas se santificaram? Também rezadores de terço, fizeram essa história, esta caminhada, caminhar juntos. É isso que quer dizer igreja sinodal, igreja que está a caminho. Ela não é daqui, não é desse mundo, ela é de Jesus Cristo.
Portanto, ela nos leva em direção a Ele, nosso Salvador. Também nessa história dos nossos primórdios. E hoje, contemplar a face do Senhor. São muitos que já partiram, estão lá face a face. Enquanto nós estamos a caminho, peregrinando, nós conhecemos a Deus pela fé. Lá na eternidade não precisaremos mais da fé, porque iremos conhecer tal qual Ele de fato o é. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Pai nos fez a imagem e semelhança de Deus. Aí nós passaremos a vê-lo, a conhecê-lo, a conviver com Ele. Mas enquanto estamos a caminho, é necessário que sejamos fortalecidos, alimentados claramente. E o Salmo 121, que foi cantado: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, desde pequeninos, vocês ouviram o chamado, ou o badalar dos sinos, como há poucos minutos ouvíamos, um chamamento. Antigamente o sino, ele era um meio de comunicação, mas a tecnologia avançou tanto, e nós aprendemos a ir à casa do Senhor, que é a nossa casa, porque Deus é Pai, Jesus é o nosso irmão primogênito. Amados, quantos vieram e receberam o pão da vida, e alguns depois abandonaram a casa do Senhor. O Senhor nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, deve ser uma adesão clara, pública e notória. O evangelho que nos foi proclamado, irmãos e irmãs, nos mostra Jesus com a samaritana, ali, diante do poço de Jacó. Era tarde, calorenta, como esses dias que estamos vivenciando. E Jesus teve sede. E ele, vendo aquela mulher, apesar que naquela época a lei era muito rigorosa, os homens não podiam se aproximar das mulheres, e vice-versa. Ainda mais, sendo Jesus de nascimento no judaísmo, e aquela mulher era samaritana. Os samaritanos se julgavam superiores, privilegiados. Mas Jesus quer quebrar essa barreira. Ele aproxima-se dela e diz: mulher, dá-me de beber. A sede, num lugar árido, ela se torna mais intensa. E a mulher olha, e pelos traços, pela fisionomia, ela percebe que Jesus é do povo judeu. E ela o repreende dizendo: como se atreve a dirigir a mim, que sou uma samaritana? Nos versículos que antecedem o texto que foi lido, mostra esse diálogo. Como se atreve a dirigir a mim? Então Jesus diz a ela: ó mulher, vai chamar o seu marido. Responde dizendo: eu não tenho marido. E Jesus fala: olha, nisso você foi autêntica, foi verdadeira, porque você já teve 5 maridos, e esse com quem você está vivendo não é seu marido. Diante desta revelação, ela corre ali à sua cidade, à sua aldeia, ao seu vilarejo, e diz ao povo da Samaria: chegou aquele que é o esperado,
ele sabe tudo sobre mim. E os samaritanos acolheram a Jesus por causa do testemunho da mulher. E depois, quando Jesus volta, sai de lá, eles vão dizer: agora nós cremos quem tu és, não precisamos mais do testemunho de ninguém. Conhecer quem é Jesus. Ao longo desses quase 100 anos, quantos padres, quantos catequistas, quantas pessoas dedicaram do seu tempo e dedicam para fazer com que nós conheçamos a Jesus. O documento de Aparecida, ele diz que Jesus não é uma doutrina, não é uma ideia. É necessário fazer uma experiência pessoal. Jesus é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os discípulos quiseram conhecer a Jesus e foram seguindo, até que Jesus parou e perguntou o que eles queriam. Mestre, onde tu moras? Vinde e vede. E passaram a tarde com Jesus. Vocês estão nesta noite abrindo o centenário de comemorações que ocorrerão ao longo deste ano e até 19 de junho do ano que vem. Quanta experiência bonita para esta abertura e quantas coisas belas serão revividas, reverenciadas, porque de vocês é uma parte viva da história desta paróquia. Cada um que parte para a casa do Pai é uma página que se vira, porque deixou apenas o testemunho da sua virtude, do seu amor, mas não está mais presente no meio de nós, está na glória de Deus, e nós estamos a caminho. Isso é muito importante. E olhando para a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar Paulo dizendo ao povo daquela cidade grande, numerosa, para os padrões da época, mas uma cidade onde uma imensidão ainda eram escravos. A eles, Paulo vai dizer: Jesus Cristo é o alicerce, onde se fundamenta toda a construção. Esta caminhada rumo ao centenário, amados irmãos e irmãs, revela-nos através da tradição oral, também a tradição escrita e os testemunhos que eu ouvi outro dia o padre André a mostrar-me, pessoas dizendo da história desta cidade. Mas nesse sentido que eu dizia, quando cada um parte, fecha aquela etapa da história vivenciada, da criancinha que batizada, que fez a primeira comunhão, que entrou na Legião de Maria na época, congregado mariano, apostolado da oração e assim por diante. Casou-se, fez o cursílio, outros movimentos, hoje as pastorais matrimoniais, familiares e assim por diante. Portanto, tantos irmãos e irmãs nos deixaram tantos legados de fé. E nós encontramos na Escritura: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Nós estamos numa das igrejas mais belas da diocese. Esse templo que seus antepassados construíram, ergueram. Mas o templo fundamental é o coração de cada um de vocês, que acolhe e recebe a luz de Jesus Cristo e que lhes dá força para continuarem a jornada, a missão, o trabalho. Foi reconstituída
aos guardiões do Santíssimo Sacramento, para que não só tragam a memória, mas também mostrem a importância do Santíssimo Sacramento. Jesus, o pão vivo descido do céu. Os imigrantes japoneses e de outras nacionalidades encontraram nesta terra da promissão e marcaram-na com seu sangue, suor e lágrimas. Deixaram-na com sua generosidade, plantando a sua alegria, o seu ardor, a sua vida. O exemplo da generosidade e hospitalidade que marcam também para sempre esta terra abençoada de promissão. E finalizando, ao longo do ano centenário, haverá muitas alegrias a ser celebradas e agradecimentos a Deus, como o Ano Santo de 2025. O Papa Francisco já decretou, a cada 25 anos a Igreja celebra um Ano Santo. O último foi no ano 2000. Tivemos em 2016 um ano extraordinário da misericórdia, mas é a cada 25 anos. Tivemos em 1900, 1925, 1950, 1975, 2000, isso desde o ano 1300, quando o Papa Bonifácio III decretou o primeiro Ano Santo. Portanto, é um ano de misericórdia, é um ano de graça, e vocês estarão dentro do Ano Santo celebrando o seu centenário. Coragem, sigam em frente. Moisés apenas contemplou a terra prometida, a promissão, a terra da promessa, e pela qual perambulou pelo deserto 40 anos. Porém, apenas vislumbrou a terra do leite e mel, e ali morreu. Josué, porém, foi quem adentrou, quem levou o povo para a terra de Canaã. Portanto, essa é a nossa missão hoje, nesse centenário. Somos nós no processo. Só Deus sabe quantas pessoas batalharam e quantas pessoas batalham até hoje. Isso nós fazemos por amor a Deus e por amor ao próximo. Fiquemos em pé, amados irmãos e irmãs, e agora, diante da nossa grande herança, que é a nossa profissão de fé, o credo, vamos juntos, como irmãos e irmãs, aderir a Jesus Cristo ressuscitado.